Marcelão Fogão para falar de Botafogo e Atlético Goianiense. Galera, Botafogo venceu por 1-0, gol de Matheus Ponte e acaba frequentando ali a metade da tabela, né? O Botafogo faz uma partida que começou razoavelmente bem, teve algumas oportunidades e tal, foi controlando o jogo, tendo algumas chances, mas muito mal nas finalizações, muito mal no último passe, perdendo oportunidades até de o jogador em condições de passar a bola para o companheiro e não conseguir fazer o passe. E o Botafogo começa com um quarteto diferente, né? Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos e Matheus Nascimento no lugar de Tiquinho Soares, que teria sido barrado para a colocação de Matheus Nascimento. Mas Matheus Nascimento não deu muita sorte na primeira jogada que Matheus Nascimento faz, né, com efetividade na partida. Ele recebe uma bola, mata, bota na esquerda, chama para o drible, consegue driblar o jogador, mas aí o jogador faz uma falta nele, ele cai de mau jeito e parece que tomou um tostão, mas depois sentiu um problema muscular e tenta continuar no jogo, acaba saindo posteriormente, lá por volta dos 20 minutos, mais ou menos, 20, 21 minutos, e entra Tiquinho Soares. O estilo de jogo do Botafogo até tem uma tendência a dar uma amenizada e uma diminuída no ritmo, porque o Tiquinho é um jogador um pouco mais lento que Matheus Nascimento, porém acelera, né, as jogadas com aquele pivô que ele faz, né, e às vezes ele consegue achar soluções, e o Tiquinho até entrou, né, como se tivesse barrado, como é que ele iria reagir, e posteriormente o Arthur Jorge, na entrevista, já depois do jogo, ele diz que foi calculado isso, que Tiquinho Soares, ele foi de comum acordo com Tiquinho Soares, que foi para o banco porque ele estava pensando em preservar esse jogador, que sabemos muito bem que ano passado Tiquinho Soares foi bastante utilizado e depois, quando chegou no segundo turno, Tiquinho Soares estava morto, assim como o Eduardo. Então acho que temos que saber utilizar esses jogadores, e eu acho que o treinador até acertou, né, quando ele coloca o Tiquinho como opção no banco, mas não deu sorte porque o Matheus Nascimento acabou se machucando. Agora falando do jogo, né, o Botafogo, como já havia dito aqui, começou assim e tal, deu as esperanças que iria fazer transições rápidas ali em contra-ataques, em ataques também com o Júnior Santos e Jefinho e o próprio Luiz Henrique. Mas o Botafogo chegou num momento ali da partida e que já não estava mais conseguindo ter aquele ímpeto que ele teve no começo do jogo, e aí começou a equilibrar mais a partida. O Botafogo, até mesmo quando fez o gol, ele já não estava tão bem assim, mas achou um gol, uma jogada ali pela direita, em que o Luiz Henrique recebe a bola e dá um totozinho para a chegada de Matheus Ponte. Matheus Ponte vem, bate com violência na bola, sem chance para o goleiro Ronaldo, do time do Atlético Goianiense, fazendo o Botafogo 1-0. E aí o Botafogo faz o primeiro gol e consegue a vantagem. E termina o primeiro tempo ali, parece que estava tudo controlado e tal. Vem o segundo tempo, o Botafogo começa da mesma forma, esperando um pouco mais a equipe do Atlético Goianiense e partindo em contra-ataque, só que perdeu muitas oportunidades de contra-ataque, né, de finalizar, inclusive uma que o Tiquinho faz ali, aquela proteção na bola, limpa, toca na esquerda, Júnior Santos entra sozinho, é só pegar, levantar a cabeça, bater no gol, correr para o abraço. Ele tenta passar no meio para o Jefinho, a bola vai muito à frente, Jefinho perde o ângulo e perde-se a oportunidade. E depois o Botafogo começa a substituir esses jogadores que já estavam
né? Jefinho, o próprio Luiz Henrique, e as entradas ali de Patrick de Paula, entrada de Savarino, Patrick de Paula, entrada também de Danilo Barbosa para ajudar a proteger mais um pouco, e o próprio Oscar Romero, que não jogou rigorosamente nada. O Oscar Romero está devendo aí a sua na passagem pelo Botafogo, e o Botafogo caiu de produção, né, quanto à intensidade, quanto até mesmo na parte de marcação. Parece que deu uma afrouxada, por incrível que pareça, entrando os jogadores ali mais aparentemente mais defensivos. O Botafogo chamou a equipe do Atlético Goianiense para cima. O Atlético teve até algumas oportunidades ali já no finalzinho e tal. A entrada de Wagner Love, que é um jogador mais definidor, bateu algumas bolas ali, cara a cara ali com o Gatito, fez uma boa defesa. Depois o Lucas Halter tirou também uma jogada em que a bola bate no Lucas Halter, a outra no Matheus Ponte. E resumindo, o Botafogo acabou vencendo a partida e fazendo 3 pontos, se colocando aí, né, entre os 10 primeiros, o 11º do brasileiro. Mas é um futebol muito pouco, muito pobre ainda para poder almejar, para galgar alguma coisa de melhor nesse campeonato. O Botafogo precisa muito de se ajustar, quanto à equipe, mas eu já tenho visto, talvez, pelo menos o Botafogo com a bola nos pés, alguns jogadores conseguem mostrar um pouco mais de tranquilidade, e outros nem tanto, outros ainda errando muitos passes, principalmente na linha de frente, jogadores errando passes bobos. E o Botafogo precisa realmente trabalhar muito para poder melhorar o desempenho dessa equipe, porque para jogar com o Atlético Goianiense é uma coisa, a gente sabe disso, é o Juventude e tal, mas com os times de maior qualidade, o Botafogo vai precisar de mais intensidade, de mais preparo físico e de mais refino técnico. Então, o Botafogo ele pode melhorar bastante. Tem agora, domingo, o Juventude, que também é Juventude, não tem nome, mas além de ser uma pedra no sapato do Botafogo, é um time que, por exemplo, eliminou o poderoso Internacional da semifinal, né, da final do Campeonato Gaúcho. Então a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai analisar essas partidas contra essas equipes. E lembrando que o treinador do Juventude é o Roger Machado, é um treinador já experiente, né, sendo um treinador aí que foi muito superestimado, mas é um treinador que também tem o seu valor, é um treinador que sabe montar as equipes. Então a gente tem que ficar de olho nesse jogo para que o Botafogo tenha uma grande atuação. Galera, as impressões do jogo são essas, e amanhã teremos mais novidades do Botafogo. Vamos falar aí do John Textor com a sua guerra aí contra a corrupção no futebol, a sua guerra aí contra os inimigos do futebol. Então vamos falar muito a respeito disso, e convidamos vocês também para a nossa live de hoje, 19h50. Você está convidado. Dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal e venha participar das nossas lives diárias, todos os dias às 19h50. Valeu, fui!